Olá! Neste terceiro e último episódio da série A Superação do Ontologismo na Dogmática Penal, o percurso crítico se completa com a apresentação da teoria significativa da imputação, desenvolvida ao longo de anos de pesquisa dedicada à reconstrução dogmática do direito penal. Depois de analisar as raízes históricas do ontologismo e expor os limites e fracassos das reformas modernas, este episódio apresenta de forma rigorosa a proposta que rompe com os fundamentos ontológicos e oferece um novo modelo técnico, filosófico e normativo. No contexto da teoria, são delineados os pilares teóricos, os caracteres e quesitos significativos, e as consequências dogmáticas de um direito penal verdadeiramente democrático, alinhado à filosofia da linguagem e aos princípios constitucionais. Eu sou Antônio Sola Rudá, advogado, pesquisador e autor da teoria significativa da imputação. Vem comigo. A teoria significativa da imputação não é apenas uma proposta metodológica. Ela é uma ruptura profunda. Uma ruptura com o paradigma ontológico que, por séculos, estruturou a dogmática penal. Depois de tanto tempo presos a modelos que dependem da suposição de estados mentais ocultos, a ciência penal encontra aqui um caminho para reconstruir a análise do agir humano, sobre fundamentos filosóficos sólidos, orientados por uma perspectiva democrática. O primeiro pilar dessa ruptura nasce na filosofia da linguagem, especialmente nas contribuições de Ludwig Wittgenstein em suas investigações filosóficas, contra a ideia de que os significados estão escondidos no interior do sujeito, como se fossem segredos privados, acessíveis apenas a especialistas. Wittgenstein nos mostra que os significados emergem no uso público, nos jogos de linguagem, nas práticas sociais compartilhadas. Não há um dentro oculto, intocável, que sustente o significado das palavras e das ações. Tudo o que importa para entender o agir humano está disponível na superfície das práticas sociais, acessível à análise intersubjetiva, como defendia o americano Fletcher. Essa perspectiva dissolve o núcleo cartesiano que ainda estrutura o direito penal clássico, a divisão entre mente e corpo, entre mundo interno e externo, entre intenção subjetiva e ação objetiva. Uma teoria do delito verdadeiramente democrática não pode continuar operando sob a premissa de que existe um campo invisível de intenções, vontades e aceitações psíquicas que precisam ser desvendadas pelo julgador. Ao contrário, deve concentrar-se na ação enquanto prática significativa, interpretada dentro de um contexto social normativamente estruturado. O segundo pilar está na teoria da ação comunicativa, desenvolvida por Jürgen Habermas. O agir humano não é um mero encadeamento causal. Ele é uma interação normativa mediada por expectativas recíprocas, por pretensões de validade, por regras compartilhadas que sustentam a convivência social. Quando o direito penal intervém para atribuir responsabilidade, ele não descreve apenas fatos naturais. Ele insere esses fatos numa gramática normativa, dotada de sentido social. O terceiro e decisivo pilar vem da teoria da ação significativa, proposta por Tomás Salvador Vives-Anton. Vives-Anton rompe com o modelo clássico do finalismo e do funcionalismo, aplicando diretamente os aportes da filosofia da linguagem à dogmática penal. Ele nos ensina que a ação não é simplesmente um processo físico, dotado de intencionalidade, mas um fenômeno normativo, estruturado, interpretado pelo seu significado social, compartilhado. É a partir dessa matriz que a teoria significativa da imputação se firma, integrando os elementos filosóficos de Wittgenstein e Habermas para oferecer um modelo dogmático coerente, anticartesiano e democraticamente orientado. É essa gramática que nos permite distinguir de forma clara, racional
e transparente entre condutas dolosas e imprudentes, entre responsabilidade e não responsabilidade. Para operacionalizar essa perspectiva, a teoria significativa da imputação propõe uma metodologia baseada em 9 caracteres significativos: vontade, conhecimento, previsibilidade, aceitação, decisão, indiferença, desconhecimento, imprevisibilidade e não aceitação. Esses caracteres não são substâncias internas do sujeito, são traços objetivos, verificáveis e expressos na conduta concreta. Eles fornecem os elementos necessários para reconstruir a análise penal sem recorrer a ficções psicológicas, nem a inferências arbitrárias sobre o estado mental do agente. Além disso, a teoria organiza sua metodologia em torno dos chamados quesitos significativos, um conjunto de perguntas normativamente orientadas que guiam o julgador na análise dos fatos. São elas: a primeira, o agente agiu com vontade de obter o resultado advindo? Aqui, busca-se identificar se havia uma conexão intencional entre a vontade do agente e o resultado ocorrido. Um liame concreto. Segundo, o agente tinha ou lhe era possível ter o conhecimento do risco de sua conduta para o bem jurídico protegido? Neste ponto, investiga-se se o agente sabia ou poderia saber do risco envolvido em sua ação. Terceiro, o agente tinha ou lhe era possível ter a previsibilidade do resultado danoso? Aqui se examina se o resultado era previsível para o agente. Não apenas o risco genérico, mas a consequência específica. 4. Sendo positiva a resposta ao terceiro quesito, trata-se de uma previsibilidade necessária ou eventual? Aqui diferencia-se entre uma previsibilidade de um resultado inevitável, ou seja, necessário, que decorria da conduta, e aquela que era apenas eventual, ou seja, o resultado não era certo, apenas possível. Quinto, o agente foi indiferente ao resultado previsto? Aqui verifica-se se o agente demonstrou indiferença prática frente à possibilidade do resultado danoso, previsto como eventual. Sexto, o agente aceitou o resultado previsto? Pergunta-se se o agente, mesmo prevendo o resultado como necessário, certo, aceitou sua ocorrência. Não apenas no sentido técnico, mas no comportamento concreto. E, por fim, o sétimo, o agente tomou livremente a decisão que ofendeu o bem jurídico protegido? Aqui, indaga-se se a decisão de agir foi tomada livremente. Essa resposta é elemento fundamental para qualquer modalidade de imputação significativa. A partir das respostas a essas perguntas, é possível identificar de maneira empírica e normativa a modalidade correta de imputação. A imprudência consciente, por exemplo, deixa de ser um bloco único e abstrato, ou seja, deixa de ser somente espécie e passa a ser gênero da imputação, sendo classificada em gravíssima, grave e leve, permitindo assim calibrar a resposta penal conforme a gravidade efetiva da conduta. Essa metodologia não apenas fortalece a precisão técnica da imputação, mas resgata seu compromisso democrático. Um direito penal significativo não é aquele que opera sobre ficções autorreferenciais. É aquele que respeita os limites do conhecimento humano, estrutura suas decisões a partir de critérios claros e transparentes e assegura aos cidadãos previsibilidade, racionalidade e respeito aos direitos fundamentais. Superar o ontologismo, portanto, não é um simples ajuste técnico. É uma transformação profunda no modo como compreendemos a função do direito penal. Trata-se de deslocar o foco da análise da interioridade psicológica para a gramática social das ações, de abandonar os pressupostos autoritários que permitiram à dogmática penal operar com categorias presuntivas, de alinhar a teoria da imputação com os princípios constitucionais do Estado democrático de direito.
Essa proposta, portanto, representa também uma alternativa à crise internacional da dogmática penal, que há décadas se vê paralisada diante das ambiguidades do dolo eventual e de suas variantes. O problema do dolo eventual não será resolvido por novas classificações, nem por distinções cada vez mais refinadas. Ele só será resolvido por uma ruptura radical. Rejeitar a própria ideia de que dolo e culpa são estados mentais internos e reconstruí-los como conceitos normativos, inseridos numa prática significativa socialmente interpretada. A teoria significativa da imputação recoloca o ser humano no centro do sistema penal, não como objeto de descobertas psicológicas, mas como sujeito de práticas sociais. Com ela, é possível construir um direito penal que abandone de vez a presunção de culpabilidade e funcione como um instrumento de justiça democrática, racional e proporcional. Trata-se, enfim, de uma proposta que não apenas corrige os erros do passado, mas que oferece uma base teórica robusta para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A transformação que essa teoria propõe não depende apenas de ajustes normativos ou doutrinários, mas de uma mudança profunda de mentalidade. É preciso abandonar os hábitos intelectuais herdados, os apegos a categorias fictícias, ou os chamados assim, os vícios classificatórios que apenas mascaram as insuficiências do modelo vigente. É preciso, sobretudo, um compromisso inegociável com a democracia, com os direitos fundamentais, com a racionalidade penal. A reconstrução do direito penal começa aqui, com a coragem de romper, de abandonar, de reconstruir. Essa é a promessa e o desafio da teoria significativa da imputação. E é isso. Como disse no primeiro episódio, para quem desejasse aprofundar nos fundamentos completos dessa proposta, recomendo especialmente minha obra publicada na Espanha, Fundamentos de la Teoría Significativa de la Imputación. Foi publicado pela editora Bosch, onde apresento de forma detalhada as bases filosóficas, normativas e metodológicas da teoria, articulando a crítica ao ontologismo, manejando a filosofia da linguagem, a teoria da ação comunicativa e a teoria da ação significativa, que orientam a reconstrução da imputação penal. Esse trabalho representa o núcleo mais elaborado da proposta, pensado para dialogar com a comunidade acadêmica e jurídica internacional e contribuir para um debate mais amplo sobre os rumos do direito penal contemporâneo. E eu conto com você para isso. Encerrando esta série, deixo um convite importante. Que este conteúdo não permaneça restrito ao espectador individual, mas circule, provoque debates e contribua para transformar a reflexão penal em espaços mais amplos. Convido você a assistir também aos outros vídeos disponíveis no meu canal. Inscreva-se no canal para acompanhar os novos conteúdos. E, sobretudo, compartilhar estes episódios com colegas, professores, estudantes, advogados, promotores, magistrados e todos os que atuam no meio universitário e jurídico. A teoria significativa da imputação não é apenas uma proposta acadêmica. É um convite à reconstrução crítica e democrática da dogmática penal. Que este debate continue e se multiplique. Se gostou desse conteúdo, já falei, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo e lembre-se, imprudência consciente não é acidente, é crime. Até mais e fique em paz.